De joelhos, nós vamos orar. Querido Senhor, nosso amado Pai, obrigado, Pai, por nos receber aqui em sua casa, Pai. Obrigado pela santa presença do Santo Espírito aqui no coração de cada membro. Obrigado pela presença do Espírito em nosso lar, em nosso trabalho, em nosso estudo, em nossos afazeres. Nós pedimos, Pai, derrame agora sobre nós porção dobrada do Espírito sobre cada irmão aqui durante esse culto, para que possamos abrir a mente e o coração para ouvir a sua mensagem para nós, Pai. Amém. Por favor, lave nossa alma, lave o nosso coração, lave nossos pecados, Pai, que nos afastam de Ti. Nós rogamos tudo isso sem méritos, não porque nós tenhamos nenhum mérito, Pai, mas porque acreditamos no nome de Jesus. Amém. Amém.
atitude de reverência, curvamos nossas frontes para falarmos com Deus. Santo Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor primeiramente, porque o Senhor nos concede vida, saúde, paz e mais uma vez estarmos aqui na Tua Santa Casa, Pai. Amém. Viemos aqui perante o Teu altar trazer os nossos louvores, os nossos agradecimentos, os nossos dízimos e também as nossas ofertas, Pai. Pedimos que o Senhor nos aceite e que o Senhor os conduza da melhor forma, Pai. Que esse dinheiro possa alcançar mais almas, mais pessoas possam conhecer o Teu amor e Te servir. E todos nós, ó Pai, um dia possamos estar todos juntos lá no céu e saber que esse dinheiro que o Senhor pediu para nós devolvermos alcançou várias pessoas, vários irmãos. Por favor, Senhor, conceda essa bênção em nossas vidas para que possamos sempre ter e devolver e compartilhar com os irmãos que não têm, Pai. Fique conosco, nos conceda um culto feliz na Tua presença. São bênçãos que nós te pedimos, desde já agradecemos, em nome e para o nome de Jesus. Amém, Senhor.
pediu para eu fazer pose. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja conosco. E com a minha voz também. Estou rouca. Ontem nós nos reunimos à noite em família. Acho que pode abaixar um pouquinho, que está dando microfonia, né? Mas é forte. Pode abaixar um pouquinho, Diego, por favor. Esse outro. Som. Tá bom, né, irmãos? Tudo, né? Ok. E aí a gente fala muito, dá muita risada. Quando eu me dei por conta, hoje eu já estava louca. Irmãos, que prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom que você veio. Ontem eu estive com os irmãos que eu peguei no Iguaçu. Os irmãos vão olhando por nós. Sábado que vem eu também não vou estar aqui, que eu vou pregar na Maria Beatriz. Mas Deus vai dando graça, né? E os cultos que dá, a gente vem aqui. Mais uma vez, que bom que você veio. Tem alguém que está nos visitando? Deixa eu ver. Não, são todos daqui, né? Mas eu tô alegre que a minha sobrinha está aqui. Uma das 15. A Maria Gabriela. Entendeu, né? O encontro de ontem. 6 irmãos, pai e mãe, fora os sobrinhos. Louvado seja Deus, que Deus abençoe, viu, Gabi? E que belezinha, não sei se repararam, ela veio sozinha, né? Ela mora aqui pertinho, aqui nessa rua aqui, a Maria Eduarda convidou e ela veio. Amém, louvado seja Deus. Mais uma vez, feche os teus olhos. Nós já temos ouvido hinos maravilhosos, eu não sei você, mas falou muito ao meu coração. E vamos pedir que o Senhor continue falando. Deus Santo, justo e verdadeiro, aqui estamos, Senhor, e nós queremos mais uma vez falar contigo e fazer esta prece em nome de Jesus. Pedir, Senhor, que na pessoa bendita do Espírito Santo, o nosso entendimento seja aberto, possamos compreender o que o Senhor tem para nós, possamos, ó Deus querido, estar dentro da Tua vontade para contemplarmos as bênçãos sendo derramadas sobre nós. E a principal delas, Senhor, a paz que só o Senhor tem para os nossos corações. Fica conosco, nos abençoa, continua falando porque o Senhor já tem falado. O que nós te pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, é no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, eu tenho feito alguns propósitos na minha vida. Quem aqui no final do ano fez uma promessa? Ninguém, né? Que bom. Não vamos fazer promessa, vamos fazer compromisso. E eu tenho feito alguns compromissos com Deus. E no final do ano passado eu comecei a ler 2 livros que mudaram a minha vida. Através destes livros, Deus começou a trabalhar em mim para mudar coisas no meu coração. E aí eu propus no meu coração ler este ano agora, de 2023, no mínimo 12 livros. Porque seria um livro por mês, é o mínimo que nós podemos fazer, né? Por que eu fiz esse propósito? Porque eu amo ler, gosto muito. Mas eu começo e não termino. Eu sempre estou lendo, leio um assunto aqui, um capítulo ali, outro lá, mas quando eu vejo, eu guardei o livro e não terminei, não concluí. Concluí alguns, mas acabou. Não tem toda essa conclusão nos livros. E quando eu comecei a ler estes 2 livros, eu devorei os 2 e já estou lendo agora em janeiro pela 2ª vez os 2 novamente. Então está funcionando e eu vou continuar. Na verdade eu estou entre leitura de livros e estudo, eu estou lendo 7. E aí o irmão falou para mim, mas se confunde? Não, porque eu peguei assuntos distintos para não ficar confuso. Como eu estava lendo A Ciência do Bom Viver e também Atos dos Apóstolos durante o conflito, eu achei que ficou meio parecido, então eu parei o Ciência do Bom Viver, continuei com Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito e os outros que eu estou lendo também, né? Um dos livros que eu estou lendo, que é esse que eu li no final do ano passado, filha, vê se trouxe aí na bolsa, por favor. Esse livro, ele se chama Passos para o Reavivamento Pessoal, cheios do Espírito Santo. Alguém aqui já ouviu falar, já leu, já conhece? Eu não sei como que esse livro foi para lá em casa, né? Principalmente eu, quando eu vim para a igreja adventista, eu sempre peguei muito livro. E eu sempre doei muito livro, mas toda vez que eu olhava para um livro, eu tinha a certeza que um dia eu ia ler e eu não dava. Tem alguns lá que eu estou lendo que eu falei, poxa vida, eu não mandei embora esses livros e tem sido de muito enriquecimento para mim. E eu comecei a ler esse livro.
Esse livro tem sido muito impactante para mim, por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus Cristo, ele foi na terra 100% homem, sim ou não? Sim. Sim, você tem certeza disso? Sim. Sim, só minha filha falou que tem certeza. Jesus Cristo na terra, ele foi 100% Deus? Amém ou não amém? Amém. Amém. Ele foi 100% homem e ele foi 100% Deus? Jesus Cristo operou muitos milagres e muitas maravilhas. Ele usou o seu poder divino para fazer isso? Como que ele fez? Como que ele operou tudo que ele operou? Usando o seu poder divino? Sim. Queridos, Jesus Cristo, como Deus, ele deixou toda a sua glória, toda a sua divindade, mas não deixou de ser Deus. E ele veio com uma roupagem humana para morrer no nosso lugar, para viver como nós e morrer no nosso lugar. Se Jesus Cristo, no único momento, tivesse usado o poder divino, ele não poderia apresentar o sacrifício humano que ele apresentou para mim e para você. E é por isso que Satanás insistiu tanto lá na tentação, para ele mostrar o poder divino, pedindo aos anjos, fazendo tantas coisas ali, para que ele falhasse na missão. Ele não usou o seu poder divino, porque se ele usasse, ele teria sido tentado a se mostrar como Deus, e ele teria falhado na missão da salvação. Mas como que Jesus Cristo usou todos os seus poderes para curar, para ressuscitar, para operar milagres, para trabalhar no coração das pessoas? Eu só tenho uma resposta para te dar quanto a isso. Foi o poder operante. O irmão André vai responder. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo. Às vezes a gente não para para pensar nisso. Não faz muito tempo que eu aprendi sobre isso. O poder do Espírito Santo que fez Jesus Cristo fazer tudo o que ele fez. Amém? Então eu posso orar agora para a gente ir embora? Você entendeu tudo, então? Podemos orar? Podemos ir embora? A mensagem já foi dada. Escute, Jesus sendo quem é, ele precisou viver diariamente na presença do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, buscando o Pai, para que ele operasse a obra dele na terra. Então, querido, eu vou dizer uma coisa para você. O meu problema e o teu problema hoje, e durante muitos séculos na igreja de Jesus, tem sido a falta do Espírito Santo. Não é? A irmã Ellen White e muitos mensageiros, muitos pregadores, tem dito o seguinte: o assunto mais negligenciado na nossa igreja que existe é o assunto do Espírito Santo. Quem é que viu o videozinho que eu fiz? Só 3, 4, 5 também. Esse videozinho me deixou meio nervosa, meus irmãos, que eu prego naturalmente. Mas o videozinho parece que ficou um negócio mais sério para eu pregar, né? Eu fiz uma chamada aí para os irmãos, eu falei, vou falar sobre o Espírito Santo. Mudou a minha vida e eu te convido para estar lá. Achei que ia ter mais pessoas na igreja, mas de uma coisa eu sei. Se você está aqui, é por 2 motivos. 1, porque o Espírito Santo te tocou. E 2, porque você agiu, ouviu o convite e veio. Porque não tem como o Espírito Santo atuar sem ação humana. Ele precisa que nós tenhamos uma reação quanto ao chamado dele. E se você está aqui, é porque você ouviu o Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz que é impossível dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Amados, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. No livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 11. Os problemas que eu tenho hoje, eu entendo, os problemas que você tem, os problemas que a igreja tem hoje e já teve no passado, é exatamente porque nós não compreendemos quem é a pessoa bendita do Espírito Santo. O papel dele na nossa vida, o papel dele na vida da igreja. E particularmente na vida de cada um de nós. Capítulo 11 nos diz assim, todos abriram? Amém? Vamos acompanhar. A palavra diz assim:
Nós entendemos que o subtítulo ele não é inspirado, ele foi feito de visões para um maior entendimento, né, dos textos, e aqui está colocado na minha oração dominical, porque algumas traduções bíblicas, elas são traduções católicas, né? Então tem todo um contexto, mas esse oração dominical não é uma inspiração. Foi feito alguns subtítulos visando mais ou menos isso, né? Até como visando o domingo. Mas independente disso, diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando ele terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então Jesus os ensinou. Olha aqui para mim. Naquela época, os mestres, era comum eles ensinar os seus discípulos a orar. Quando os discípulos por algum momento se retiram, e quando eles voltam, eles presenciam Jesus sozinho, na sua intimidade, no seu particular, buscando o Pai, orando, rogando por Deus. E eles ficaram prestando atenção nisso. Quando Jesus levanta, termina, eles percebem uma expressão diferente, eles percebem um brilho, eles perceberam, porque nós acostumamos a orar devagar, orar baixo, mas nós entendemos que eles oravam alto, as orações eram altas, tanto que a gente vê lá no templo, quando Ana está lá balbuciando, cochichando ali com Deus angustiada, o profeta, o sacerdote teve ela por embriagada, porque era costume: Senhor, Deus de Isaac, Deus de Jacó, abençoa a nossa nação. Eles oravam alto. E eles ouviram Jesus ali fazendo a sua oração em bom tom. E eles quiseram aprender a orar do jeito que Jesus orava, porque era diferente a oração de Jesus. E um deles, quando eles chegam, um deles fala assim: nos ensina a orar. Aqui, queridos, não é a primeira vez que Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Por quê? Porque Jesus já havia, você se lembra no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 9, Jesus já havia reunido com a multidão, e quem estava presente? Os discípulos. Jesus já havia ensinado lá no Sermão do Monte o Pai Nosso, só que ali está um pouco mais abrangente do que aqui em Lucas. E é como nós, às vezes nós ouvimos a mensagem naquele momento, nós não compreendemos, nós não entendemos, se não buscarmos de uma forma diferente. E aí nós vemos que aqui os discípulos nos ensinam a orar. E Jesus ensina, mas Jesus ensina agora de uma forma muito mais profunda, para eles entenderem o que era buscar, o que era orar. E Jesus começa falando para eles: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Se eu fosse aqui, se a gente fosse explanar só o Pai Nosso, eu tinha que levar vários cultos, porque cada frase é uma pregação de uma noite, cada uma. Jesus começa a ensinar que nós iniciamos a oração adorando a Deus, não é de qualquer forma: santificado seja o teu nome que é excelso, grandioso. É como se começássemos elogiando Deus. E depois que nós falamos sobre o reino, pedimos sobre o reino em nós, o reino na terra, e depois nós pedimos por aquilo que precisamos para o dia a dia. Mas ele ensina os discípulos a orar, e ele inicia com essa oração que os discípulos já tinham ouvido lá no Sermão do Monte. Inclusive o maior discurso de Jesus, né? Porque é o capítulo 5, 6 e 7, o único discurso. Se você tem a oportunidade de ler esse livro, leia, que é maravilhoso. Eu li ele no PDF, eu lembro um dia teve um monte de sorteio aqui, um monte de coisa boa, mas quando eu bati o olho no maior discurso de Jesus, eu peguei ele. Eu ainda vou lê-lo, eu li no PDF, mas eu quero ler no físico, né? Livro físico. Jesus ensina eles. Mas é interessante que no capítulo 11 nós vemos vários subtítulos. Nós vemos a oração dominical, a parábola do amigo importuno, e nós vemos que Jesus ensina a orar. Porém, não são 3 assuntos, é um único assunto. Esses 3 tópicos é Jesus ensinando os discípulos a orar. Ensinando os discípulos a orar como ele orava, a orar da maneira correta. É Jesus ensinando os discípulos a orar de uma forma eficaz. Porque o Senhor diz que a gente não sabe orar. E se eu perguntar: você sabe orar? Talvez alguns de nós vamos levantar a mão e dizer: não. Eu sempre peço para Deus que me ensine a orar. Quando nós estamos no capítulo 5, a Bíblia diz assim, disse-lhes ainda Jesus. Essa expressão ainda,
quer dizer que ele continuou o mesmo assunto que ele estava falando. Ele estava falando sobre a oração, eles não queriam que ensinasse a orar. Ele estava explicando como orar. E agora ele disse ainda, imagina você. Quem gosta de mim aqui? Deixa eu ver quem não levantou a mão. Filma aí, filha, para eu conferir em casa. Ó, vocês três levantou a mão não, hein? Eu gosto de vocês. Aí, vocês gostam de mim. Vocês são meus amigos, não são? Né, Mi? Vocês são meus amigos. Meia-noite. Você fala pro maridão, vamos dormir, amor? Você dorme, fecha a porta. Meia-noite, quem chega lá? Débora. Meia-noite eu chego na tua casa e viro pra você e falo assim, ô irmão, irmã, é o seguinte, tem um amigo meu que chegou lá em casa agora. Não sei quem é o inconveniente. Tem um amigo meu que chegou em casa agora. Só que tem um detalhe. Eu não tenho nada para oferecer para ele. Eu não tenho nada para dar para ele. Tem como você me dar 3 pães? A Bíblia é linda demais. Ela não falha, né? 3 pães. Você está entendendo? Jesus ensinando 3. Tem como você me dar 3 pães? Porque eu preciso oferecer algo para o meu amigo. Queridos, comida. Fala de comunhão. É comum, principalmente no Oriente Médio, você chegar na casa da pessoa, você jamais vai ser sem comer. A gente vê muitas vezes, Jesus chega com seus anjos ali diante de Abraão, está indo ali para Sodoma e Gomorra, Abraão já faz ali um guisado, alguma coisa, já nasce lá algumas coisas e oferece para Jesus os anjos, eles comem, eles aceitam. Então assim, é normal a pessoa chegar e você oferecer algo para ela comer. E essa pessoa chega e diz assim, eu não tenho nada para oferecer. É eu, né? Eu chego na sua casa e falo, não tenho nada para oferecer para ele, me arruma 3 pães. O que você vai dizer? Débora, se toca, vai embora, meia-noite. Eu não vou levantar para te dar nada. E eu continuo, por favor, irmão, eu não tenho nada para oferecer para ele. Me arruma 3 pães, eu estou indo embora. Não vou. Eu estou aqui com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Nós estamos deitados. A porta já está fechada. Eu não vou me levantar agora. E aí a Débora está lá, insiste, insiste, insiste. Jesus ensinando para os discípulos, ele vira para eles e diz assim, mesmo que o teu amigo não te dê os pães, porque ele é teu amigo, ele vai te dar os pães para você parar de importunar ele. Para você parar de encher e ir embora logo. E aí ele diz assim, por isso vos digo. Está entendendo a ligação dos 3 textos? É o mesmo. É Jesus ensinando eu e você a orar. É Jesus ensinando os discípulos a orar. E aí ele diz assim, por isso eu vos digo, ei, pedi. Olha, todo mundo tinha. Pedi. Buscai, batei. Cadê os pais aqui? Cadê os pais? Tem bastante pai aqui, né? Imagina o teu filhinho, Jesus ensinando, o teu filhinho chegar para você e falar assim, papai, mamãe, me dá um pão. Você vira para ele e entrega o quê? Uma pedra. Isso é impensável. O teu filhinho te pede um peixe, você dá uma cobra para ele, uma serpente. Não tem como nem a gente imaginar isso. O teu filho te pede um ovo, você dá um escorpião. Aí Jesus fecha no clímax da mensagem, ensinando os discípulos, ele fecha a mensagem dizendo assim, se vocês que são maus, se eu, cada um de nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Você está entendendo? Todos nós recebemos o Espírito Santo. Mas eu quero mostrar para você como se fosse o seguinte. Eu aceito a Jesus, eu me batizo, eu recebo o Espírito Santo. É como uma empresa que tem o dono, que tem o administrador, que tem o executivo. O dono conversa e aí ele me contrata para trabalhar na empresa.
o dono sabe exatamente o que ele quer para a empresa, o administrativo também administra tudo isso, mas quem vai executar tudo o que precisa na empresa é o executivo. Então eu, como empregada, eu preciso dar a mão para o executivo e ele me ensinar, e ele me ajudar como executar todas as tarefas da empresa. Então quando eu e você não buscamos pelo Espírito Santo, quando eu e você não buscamos assuntos concernentes ao Espírito Santo, conhecer mais, pedir para Jesus, me ensina, Senhor, a respeito disso, é como se eu e você estamos o tempo todo falando com o dono da empresa, com a administração, mas o executivo está lá de escanteio. Eu nem passo perto dele para perguntar para ele como é que eu faço. Está entendendo como muitas vezes é o Espírito Santo na minha vida e na sua? A Bíblia, ela fala e garante para nós que existem 3 tipos de homens na Bíblia. O primeiro, natural, espiritual e carnal. O homem natural é aquele que está lá no mundo. Ele não conhece Deus, ele não busca Deus, ele vive da sua maneira, do seu jeito. Quando fala de Deus, aquilo é loucura para ele não busca Deus, ele não se importa, não tem conhecimento disso. Ele está lá e não se importa com nada que é espiritual, que é de Deus. Mas pasmem vocês, o espiritual e o carnal, ele é encontrado dentro da igreja. E eu descobri, estudando e buscando, que eu fazia parte do carnal. Não me jogue pedra, eu vou explicar. O carnal não é aquele que está em pecado aberto ou oculto. O carnal é aquele que a maioria de nós adventistas somos, que faz, opera, trabalha e vive de acordo com o nosso jeito, com a nossa maneira, os nossos recursos, as minhas ações. Esse é o carnal. E Paulo disse, né, irmãos, eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais, vocês não podem receber um alimento sólido, vocês não estão preparados para isso. Qualquer coisa a gente briga, qualquer coisa tem contenda, qualquer coisa tem disputa, qualquer coisa eu fico bravo, irado, irritado. Eu não consigo ter domínio próprio, porque só tem domínio próprio quem tem o fruto do Espírito Santo. O negócio pega, né? Porque não são os frutos, é o que tem 9 características. Eu, como uma boa ex-assembleiana, alguém que já ouviu falar no batismo com o Espírito Santo diário? Batismo diário com o Espírito Santo? Eu até me arrepio, porque tem pessoas que dizem que não. Eu vou dizer para você o seguinte, e eu me alegro com isso, porque a Bíblia, ela nos exorta, se somos carnais, a esperança para nós, que nós podemos passar a ser espirituais. Queridos, eu buscava o batismo com o Espírito Santo na Assembleia. Por quê? Porque lá é pregado que se você é querido de Deus, se você é amado de Deus, se você realmente tem um valor, uma importância, se você realmente é ungido, se você realmente é escolhido, você tem que ser batizado, porque senão tem alguma coisa errada com você. E qual é a evidência do batismo? Uma língua que nem você mesmo entende, nem você mesmo compreende, que ela vem de uma êxtase emocional. Imagina a minha frustração. Eu não sou perfeita, nunca fui, já pequei muito, até dentro da igreja. Mas o Senhor nos resgata, né? Mas quando eu era do mundo, quando eu era natural, eu não gostava das coisas erradas, nunca gostei. Nunca gostei das coisas erradas. E aí eu olhava para Deus, muitas vezes em lágrimas, e eu chorava para Deus e falava, por que fulana está sempre fazendo mal para todo mundo, fofocando, colocando o caráter da pessoa na lama, e ela está pulando, rodopiando e falando em mistério. E por que eu, Senhor, procuro fazer as coisas corretas, não falo? Eu era extremamente frustrada. Mas aí eu vim para a igreja adventista do 7º dia. Jesus me chamou, lutei com Deus. Mas quando eu tive a certeza do chamado, eu não tive dúvidas. Quando eu chego na igreja adventista do 7º dia, uma vez ou outra, eu escuto alguém falar no batismo diário com o Espírito Santo. E só isso, ninguém me explicou o que era. Vai a Débora ficar frustrada dentro da igreja adventista do 7º dia. Ninguém nunca me explicou o que é o batismo diário do Espírito Santo. Mas eu sou uma pessoa que quando eu ouço você falar alguma coisa, pode ser o que for,
eu guardo aquilo, eu fico remoendo anos e anos. E não importa quanto tempo passe, eu vou buscar até eu entender aquilo. Uma psicóloga disse que eu nunca vou ter depressão, porque toda vez que eu sinto que eu não estou bem, eu começo a questionar por que eu estou assim, o que está me fazendo mal, por que eu estou sentindo isso? Quando eu vejo, eu descubro as raízes, né, Evelyn? E aí aquilo me cura. Queridos, eu chego na igreja adventista e ninguém me explica o que é o batismo diário, mas eu quero esse batismo. Eu quero, mas ninguém me fala o que é. Né, Raquel? Ninguém fala o que é o batismo do Espírito Santo. Não adianta eu falar que você tem que ser batizado e me ensinar. Esse é o nosso problema. Eu tenho estudado muito, estou fazendo um seminário de enriquecimento espiritual. E eu tenho falado assim, Senhor, estou também estudando sobre como trabalhar com o evangelismo em pequenos grupos. Eu fico abismada como isso nos trata, como isso nos eleva, mas tem que ser ensinado para a igreja, para depois a igreja ser enviada. E nós estamos querendo enviar as pessoas para fazer missão sem ensinar as pessoas a fazer missão. Tem gente aqui que tem menos de 5 anos de adventismo, sabe o quê? De evangelismo, da maneira correta, como se portar, como entrar numa casa, como fazer a obra. A gente precisa ser ensinado. E aí, amados, eu acho esse livro tem uma unção que o dia que você lê, você vai entender. Ele assim, é inexplicável. Como você entende, como você compreende. Eu não me importo não de ficar nesse escuro. Como você compreende. Porque quem escreveu, orou, buscou, também foi impactado pela mensagem. E aí eu digo para você uma coisa. Eu fui buscar e eu entendi que eu também era carnal, que eu também não tinha o Espírito Santo. Ele estava comigo ali, mas ele não agia na minha vida como ele queria, porque eu não deixava, eu não clamava, eu não pedia, eu não dava abertura. Porque ninguém me ensinou, eu achei que do jeito que eu vivia o meu cristianismo era a maneira correta. Estou andando certinho, bonitinho, estou procurando orar. Queridos, batismo diário com o Espírito Santo. O que é isso? E eu comecei nessa jornada, eu acho que já faz um mês, eu comecei a buscar. O desbravador trabalhou muito na minha vida, da minha filha, e eu disse para ela assim, filha, nós estamos sendo hipócritas, porque nós fazemos o voto e a gente não faz o devocional de manhã. O único contato adventista que tem é vocês, no culto. Olha a importância de colar com alguém que está chegando na igreja, ensinar, né, o que é ser adventista. E aí, por conta do desbravador, eu falei, filha, eu não sou hipócrita, eu não sou falsa, eu não sou mentirosa, eu não gosto de ser. Nós vamos começar a fazer o devocional. Acordávamos mais cedo, fazíamos uma oração. Às vezes ela fazia oração, eu lia, resolvemos ler um salmo por dia. Líamos e depois no final a outra orava, pedindo. Aquilo mudou a nossa percepção do espiritual diário. Mudou a nossa percepção. A oração da Maria Eduarda mudou. Eu assim, com Deus, as coisas foram acontecendo, foram mudando. E eu acho esse livro. E quando eu entendo que eu preciso buscar o Espírito Santo, eu não posso negligenciar o Espírito Santo. Nós não podemos negligenciar o Espírito Santo. Eu comecei a buscar. O que é o batismo com o Espírito Santo? É todos os dias você adentrar na presença de Deus na primeira hora do seu dia, antes de pegar o celular, antes de pensar nos afazeres, antes de ficar preocupado com o que o seu filho vai vestir, vai comer, vai para a escola. Pode ser particular, mas também de família, mas é importantíssimo o seu particular. Você se colocar na presença de Deus. Está liberado lavar o rosto, escovar os dentes. Aí você se coloca na presença de Deus. Você ora, você começa a orar, você começa a pedir. Senhor, foi assim que eu fiz, irmãos, e deu certo. Senhor, eu não sei o que é o batismo com o Espírito Santo, mas eu sei que eu quero esse batismo. Me batiza com o teu Espírito, me enche do Espírito Santo, derrama esse poder sobre a minha vida e me ensina, me explica o que é esse batismo diário. E aí eu fui entendendo, queridos, que quando eu comecei a fazer essa oração, também regada de estudo, e aí eu descobri que não basta estudar, tem que meditar naquilo que se estuda. É assim que o Espírito Santo imprime a lei de Deus e a sua palavra no seu coração, meditando naquilo que você estuda. A gente às vezes quer ler rapidamente como se aquilo fosse uma obrigação e cumprir o meu papel. E aí meditação, louvor e o que nós vamos, o galardão disso é um testemunho naturalmente que flui e as pessoas percebem que algo diferente está acontecendo com você. E
batiza com teu Espírito. É isso mesmo, é na simplicidade. Me batiza com o Espírito Santo, me batiza hoje, Senhor. Mesmo que eu não entenda, o Senhor entende, é o Senhor que vai me batizar. Me batiza com teu Espírito, porque faz 28 anos que eu quero ser batizada. Mesmo que eu não saiba, mesmo que ninguém me explicou, mas eu quero. E eu comecei, e eu fui percebendo que eu levantava mais leve. Eu fui percebendo que eu tolerava mais as adversidades do dia a dia. Eu fui percebendo, como agora eu não estou trabalhando, eu estava fazendo qualquer coisa, daqui a pouco vinha uma ânsia enorme de eu estudar. E toda vez que eu não estou fazendo nada em casa, eu estou estudando. Eu estou passando o meu dia estudando, orando na presença de Deus. Não porque eu estou querendo, mas porque o Espírito Santo está me movendo a isso. Isso é o batismo diário, não é você que faz. Agora eu quero te perguntar, tem como eu e você mudarmos sozinhos? Claro que tem, irmãos. Claro que tem, como eu e você mudarmos sozinhos. A questão é, por quanto tempo? Quem aqui nunca fez uma dieta louca e foi firme? Mas deu, acho que 2 semanas não estava aguentando mais. Voltou atrás e engordou mais do que você achou que ia perder. Quem aqui não tentou ser melhor dentro de casa? Daqui a pouco uma palavrinha da esposa, você lá tentando, uma palavrinha do esposo, os filhos, quando você vê, você já perdeu a estribeira. Sozinhos a gente tenta, mas a gente não consegue. Mas quando nós pedimos o batismo diário com o Espírito Santo, quando nós começamos a buscar, Deus, Ele entra no nosso coração de uma forma. E eu vou dizer uma coisa para você. Só há uma forma de você ter Jesus Cristo no centro do teu coração, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Eu tenho Jesus. Se você não buscar o Espírito Santo, Jesus Cristo não está no centro da tua vida. Você faz o que você quer da tua vida. Eu faço do jeito que eu quero, mesmo que eu não esteja em pecado. Mas nós fazemos do nosso jeito, porque Jesus não é o centro. E só tem um que pode colocar Jesus no centro da nossa vida, no centro da nossa razão, do nosso coração. É o Espírito Santo. E só tem uma forma, é você buscar todo dia. O Espírito Santo não é dado no coração. Eu tenho que buscar o Espírito Santo hoje, só que amanhã eu tenho que buscar ele de novo. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele faz um apelo. E ele diz, busca, pede, bate. Vai acontecer, você vai receber, você vai achar. É todo dia, é diário, é constante. É sem desistir, é sem desanimar. E não é tuas forças, porque hoje você mesmo que queira desanimar, o Espírito Santo te fortalece. Hoje, por exemplo, eu tive uma experiência interessante. Eu até falei para minha filha. Tem um irmão ajudando lá a terminar minha casinha, né? Estava lá hoje fazendo a regularização do piso. E aí aconteceu algo lá e eu, minha mãe e meu irmão, a gente se desentendeu. E eu fico muito irada com injustiças e etc, né? E aí eu, não, mas a gente tá errado. E aí ficou um clima muito chato, minha mãe faz bico. Aí o irmão foi embora, ele também ia pregar na central lá de Mogi Guaçu. Ele foi embora. Eu fui e dobrei o meu joelho. Sabe por que eu dobrei o meu joelho 4 horas da tarde? Depois que o irmão foi embora? Porque eu estou buscando o Espírito Santo. Porque Débora dobrou o joelho 4 horas da tarde para orar. Eu posso orar de manhã, quando acordo, à noite, passar o dia em pensamento, falando com Deus. Mas dobrar o joelho 4 horas da tarde para falar com Deus, eu te garanto que é porque eu estou buscando o Espírito Santo. Queridos, eu levantei daquela oração. Eu fiz uma coisa que eu não faço. Eu dei um abraço na minha mãe, beijei ela e falei, a senhora é chata, né, mãe? Que descontrai, né? Ela, não sou. A senhora é chata assim, velhinha. Beijei ela, o clima mudou. Nossa, irmã, como assim? Irmãos, cada um tem a sua realidade. Minha mãe trabalhou a vida inteira, não era de abraçar e beijar a gente. Meu pai nunca me chegou perto. Lá em casa a única beijoqueira, não sei se vocês reparou, eu e minha filha, a gente se beija, a gente abraça. Se você reparar, eu vou conversar com você segurando o seu braço, segurando o seu ombro. Por quê? Porque eu sou assim, mas eu não tive isso. Mas eu sou assim, mas a minha família não é, então eu não consigo beijar e abraçar minha mãe, naturalmente. Mas eu levantei da oração, eu dei um abraço nela, por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou aqui, que não tinha mais aquele sentimento de chateação, aquele orgulho próprio. Ela que está errada, ele que está errado não, irmãos. Sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum, e a maioria de nós, eu te garanto, que está sozinhos, mesmo na igreja.
Só tem uma forma de recebermos o batismo do Espírito Santo. Pedir, dar-se-vos-á. Isso há uma profundidade no pedido de Jesus. Ele está falando para nós sermos insistentes, persistentes, não desanimarmos, continuarmos pedindo, continuarmos buscando diariamente. Antigamente eu achava que existia reserva diante de Deus, que hoje eu busco, mas se eu tiver fraquinha, a reserva me vale para hoje. E eu entendo hoje, queridos, que eu preciso buscar hoje, porque o Espírito Santo é para hoje. Amanhã eu tenho que buscar Ele novamente, e Ele vai trabalhar de uma forma tão especial na tua vida, que você vai ver agora, você mudar, o contexto da sua família mudar, você vai começar a ver o teu trabalho mudar, os teus sentimentos pelos teus inimigos mudar. A minha oração por você hoje, a minha oração por você essa semana, pela igreja do Iguaçu, por Maria Beatriz, porque eu sempre oro para as igrejas que eu vou pregar, é outra, irmãos. Eu orei pelo Diego, que está no som, eu orei pelo grupo de louvor que estava aqui para ser usado, e foi um louvor maravilhoso. Parabéns. Eu orei pelos diáconos, pelos anciãos, eu orei por você que ia estar aqui. Falei, Senhor, abençoa os irmãos que vão estar na recepção. Trabalha na tua igreja, para que o mundo veja esse amor que somente o Espírito Santo pode colocar em nós. Por quê? Porque através do Espírito Santo quem reina em nós é Cristo. A igreja está fria, irmãos. A Central, eu vou dizer para vocês, está de parabéns perto de quando eu entrei na igreja adventista. Desculpa, vá lá. Era uma igreja mal falada, era uma igreja fria, era uma igreja soberba. É isso que eu via, é isso que eu ouvia. E eu tenho visto a igreja da Central simples, mais amável, mais cordial, mais aconchegante. Sabe o que é isso? É uma pessoa aqui que talvez resolveu mudar, talvez resolveu buscar, porque o Espírito Santo, ele trabalha nas nossas ações. Mas ainda estamos frios perto do que o Espírito Santo tem para operar através de nós. Queridos, busque o batismo diário. Busque todos os dias. Que talvez você precise de um incentivo. Essa oração é a que eu tenho feito. Eu tenho notado a diferença em mim. Querido Deus, em nome de Jesus eu te peço, me batiza com o teu Espírito. Querido Espírito Santo, que ele também é uma pessoa e nós deixamos ele descanteio. O Senhor derrama o teu poder em mim hoje. Opera em mim, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, eu te suplico. E nós vamos ver a diferença. Para terminar, faça um teste. E eu quero que você busque eu quero mesmo. Eu estou te desafiando, busque o batismo diário com o Espírito Santo essa semana. Eu duvido que sábado que vem você vai estar igual. Eu duvido. 3 meninos chegaram na igreja. E eles disseram assim: pastor, nós lemos Efésios 5:18. Inclusive o método de estudar e meditar tem me feito gravar os versículos. Que eu gravo alguns, eu tenho gravado muito mais. Por quê? Porque a mensagem não é só lida, agora eu entendo ela mais profundamente, né? Meditar. E nós lemos ali está dizendo, enchei-nos do Espírito. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Foi a minha pergunta da vida toda. O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eles falaram para o pastor, nós queremos ser cheios. Como, pastor? O pastor sabiamente, na direção do Espírito Santo. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo, ele atuou no passado de fora para dentro. Mas quando Jesus é assunto ao céu, ele envia no Pentecoste o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo atua de dentro para fora. E aí o pastor sabiamente entrega para os meninos uma peneira. E diz para eles, vai até o rio e enche essa peneira. Quando vocês encherem essa peneira, vocês vão saber o que é ser cheios do Espírito Santo. Eles foram até o rio, curiosos, e começaram. Quando eles fizeram isso, o que aconteceu? É tudo furadinho, né? Eles passaram a manhã tentando encher. Passaram a manhã tentando encher aquela peneira. De todas as formas. E como tem sempre um para influenciar o outro, um diz assim, gente, para com isso, nós estamos parecendo uns bobos aqui. O
pastor está brincando com a nossa cara. É impossível encher essa peneira. Não tem como encher essa peneira, eu não vou ficar aqui fazendo papel de bobo. Eu vou embora. E um deles, influenciado, foi embora junto. Mas um continuou persistentemente. Talvez esse um seja você. E ele continuou. Só vai achar quem buscar, só vai encontrar quem buscar. Quem não buscar não vai ter, quem não buscar não vai ser cheio. Você quer ser cheio? Busca. Eu te garanto pela palavra de Deus que você vai ser cheio do Espírito Santo. E ele fez todas as manobras que era possível, ele não conseguiu nada. O pastor, mais uma vez, sabiamente, foi até o rio, depois do almoço. Chegou lá, pastor, já está brincando com a gente, pastor. É impossível, não tem como encher essa peneira, pastor. O que o senhor está querendo ensinar para a gente com isso? O senhor está querendo que a gente perca tempo? O pastor, com toda a calma, com toda a serenidade, que o Espírito Santo vai nos dando à medida que vamos buscando e conhecendo Ele mais e mais, pegou aquela peneira, colocou no rio, afundou e deixou. E ele disse para aquele menino: quer ser cheio do Espírito Santo? Mergulhe no rio do Espírito e fique no rio do Espírito. Quando você sair dele, você vai se tornar vazio novamente. Mas quando você estiver no rio do Espírito, a Bíblia diz que do teu interior vai fluir rios de água viva e para a eternidade. Peça a Deus que te encha com o Espírito Santo. Peça a Deus que te batize. Você vai ver a igreja central ser transformada pela ação do Espírito Santo. Você vai conseguir amar. Talvez você não me ame tanto, você vai conseguir me amar. Você vai conseguir olhar para a pessoa que você não gosta com outros olhos. Não tem como a gente fazer isso se não for pelo Espírito. Vamos pedir que Deus derrame essa chuva sobre nós. Porque no Pentecoste a chuva temporã foi derramada para o início da obra. E agora a chuva serôdia precisa ser derramada para a finalização da obra. E se você não tiver o derramamento da chuva temporã e serôdia, você não vai dar conta. Já estão fazendo uma lei aí para a gente não poder falar de Jesus nas ruas. Abuso religioso. E você não te espante não. Em menos de 1 ano e meio isso vai estar em vigor com certeza. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios. Nós precisamos dessa chuva sobre nós. Mas eu digo para você, profeticamente, a chuva temporã, que é a chuva que precisava ali no outono, para o início, para a plantação, para começar a germinar. Mas a chuva serôdia, ela precisava, na primavera, ser derramada para a maturação do grão, para a colheita. Você está entendendo? O Espírito Santo, profeticamente, ele vai ser derramado. Só que ele não vai ser derramado como o Pentecoste, ele vai ser derramado na vida de quem buscar, de quem pedir. E as pessoas vão começar a ser atraídas por nós. E vai chegar um tempo que você vai estar tão cheio do Espírito Santo, que vai acontecer um movimento tão grande na terra, que as pessoas vão ser atraídas. A profecia diz que as igrejas vão se encher por causa do Espírito Santo, que alguém desejou, que alguém buscou, que a igreja clamou incessantemente e não deixou nem um minuto de buscar. Sabe por quê? Porque ele é precioso demais para eu deixar ele de escanteio, para eu deixar ele de qualquer forma. E aí nós vamos ver o derramamento da chuva do Senhor sobre cada um de nós. Louve ao Senhor neste momento com este hino. E que este hino seja uma oração que você diga: Senhor, derrama do teu Espírito sobre mim, derrama do teu Espírito sobre nós. E eu convido o grupo de louvor para estar aqui, exaltando o nome do Senhor com este louvor. E você, neste momento, como uma oração, adore ao Senhor. E comece a buscar em qualquer momento sobre o Espírito Santo. Busque hoje: Senhor, me batiza. Amanhã, tente acordar mais cedo. Busque, entregue as primeiras horas do seu dia a Deus. E você vai ver como a sua vida vai ser transformada, como a minha está sendo. Amém. Amém, Jesus. Derrama, Senhor, teu Espírito sobre nós. Precisamos disso. Nos coloca, Senhor, nos perdoai. Trabalhe no nosso caráter, Senhor. É hoje o dia, busca amanhã, é hoje.
Hoje é o dia que temos de falar que Jesus está mais perto de nós. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Feche os teus olhos e por alguns segundos peça ao Senhor que te batize com o Espírito Santo. Vamos em seguida, eu vou orar. Deus Todo-Poderoso, exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém. Que obra gloriosa que o Senhor tem para operar, Senhor, na vida do ser humano. Amém. Como Satanás tem cegado, Senhor, em todas essas gerações, em todos esses séculos, para não compreendermos a grandiosa obra que o Senhor tem. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor sempre levanta muitos, ó Deus querido, para a reforma, para o reavivamento. E nós queremos, Senhor dos Exércitos, pedir que nós sejamos um destes. Senhor, contempla cada um destes bancos que eu estou tocando, Senhor. Em nome de Jesus, que este toque, Senhor, alcance pela fé a vida de cada um dos teus filhos que estão sentados aqui, com a tua bênção, e bênção essa espiritual e sem medida, mas que também estes bancos aqui pela fé sejam enchidos, Senhor, por pessoas que são atraídos por estes irmãos que estão sentados aqui agora nestes bancos, atraídos por pessoas que estão cheias do teu Espírito Santo e que eles desejem estar aqui também para ouvir essa verdade, para serem libertos das garras de Satanás, da cegueira espiritual, Senhor, da ignorância espiritual. Coloca as tuas mãos sobre os obreiros, coloca as tuas mãos sobre os teus servos, os teus filhos que aqui estão, os teus servos que são obreiros deste lugar, que são membros desta igreja, que não sejam somente ouvintes, Senhor, mas que sejam, Pai querido, pessoas desejosas do teu Espírito Santo, pessoas cheias e transformadas, porque, Senhor, o nosso caráter só vai ser transformado se o Espírito Santo agir em nós, se o Espírito Santo, Senhor, colocar o Senhor, Pai querido, no nosso coração de uma forma especial, como o Senhor merece, como Senhor e Salvador único e pessoal de nossas vidas. Amém. Pai, nós não conseguimos, Senhor, chegar hoje em casa e pedir, Senhor, esse batismo. Talvez nós não vamos conseguir acordar mais cedo, Senhor, e pedir pelo batismo. Mas o que nós pedimos hoje é que o Senhor desperte em nós o desejo pelo batismo pelo Espírito Santo. Um desejo, Senhor, por buscarmos o Espírito Santo. Um desejo, Senhor, por sermos cheios, ó Pai, segundo as promessas da Tua Santa Palavra. Desperta-nos como igreja, desperta-nos como dispenseiros da Tua Santa Lei, aqueles que nesse tempo presente têm a verdade, Senhor, para este mundo tenebroso, a verdade para nós mesmos, Senhor, como um exército na terra, Senhor, que precisamos aprender para também ensinar. Nos ensina, Espírito Santo de Deus. Nos capacita, nos ajuda, Senhor, a Te buscar, nos ajuda, Deus bendito, em nome de Jesus, a buscar o Espírito Santo diariamente. E nós sabemos que o restante é com o Senhor.
Nós só precisamos sentir esse desejo de buscar. E eu oro neste momento com a minha mão levantada pela fé, pedindo que esse desejo, Senhor, como um vento veemente, Senhor, seja colocado no coração de cada um de nós, Senhor. Um desejo ardente de buscar o Teu Espírito. Um desejo ardente de sermos pessoas transformadas. Um desejo ardente de sermos verdadeiramente aqueles que o Senhor chamou, Deus querido, para terminar essa obra, Pai. Um desejo ardente de sermos aqueles que vamos, Senhor, ter visões, sonhos, que vamos, ó Deus querido, contemplar o Senhor nos altos céus e ter a certeza de que o Senhor é o nosso Salvador, porque aguardamos em Ti a salvação e sabemos que somente na pessoa bendita do Espírito Santo que o Senhor vai nos dar condições de chegarmos até o fim e sermos salvos. Amém. Oh Deus, nos enche do Espírito Santo para nós suportarmos as provações que estão à nossa porta, Senhor. As lutas que virão, Senhor, em muito pouco tempo, Senhor. Nos ajuda, Deus querido. As notícias estão, Senhor, nos mostrando que falta muito pouco. Nenhum de nós sabemos a Tua volta, Pai, sobre o dia, nem a hora. Mas nos é obrigação sabermos a proximidade. E nós temos a certeza que o Senhor vai voltar muito em breve. E queremos, Senhor, ser achados como os quentes de Laodiceia. Nós queremos ser as prudentes, Senhor, das virgens. Nós queremos ser, Senhor, a vida abundante de João 10. Mas para isso nós precisamos do Teu Espírito. Nos enche. Nos ensina, Senhor, nos capacita, transforma o nosso caráter, ó Pai querido, pela ação do Teu Espírito em nós. E porque o Senhor verdadeiramente tomou o trono que é Teu lugar. Fica conosco, nos abençoa, nos leva em paz. Senhor, que os nossos pensamentos estejam voltados para o Senhor. E que o Senhor faça a obra que eu não consigo fazer, nem as minhas palavras, mas que a Tua palavra, pelo Espírito Santo, pode. Amém. Fica conosco e nos abençoa, que te pedimos no nome santo, precioso e lindo de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. E que sábado que vem, eu e você, estejamos muito mais cheios do Espírito Santo, porque buscamos Ele toda essa semana. Deus te abençoe.